Um dos maiores medos das pessoas quando vão começar a construir ou reformar é em relação à mão de obra que vai executar. E afinal, como que a gente prevê, chamando a mãe de Ná, é uma brincadeira o que nós estamos assistindo, se a mão de obra vai ser eficiente ou não? Prever não tem como, mas tem como você mitigar, minimizar, diminuir as chances de dar Acompanhe o vídeo, pois a gente vai trazer 5 dicas para vocês terem mais assertividade na contratação da mão de obra. Roda a vinheta! Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramaioli. Eu sou o engenheiro Danilo Schmidt. Vamos falar hoje para vocês a respeito da contratação de mão de obras e estratégias que tanto eu, Danilo, uso no dia a dia nas minhas obras, quanto o Alisson também. São métodos, estratégias que a gente utiliza que ajuda a diminuir a chance de dar algum problema. que bom. Primeiramente, pessoal, vamos caracterizar a forma da mão de obra que você quer contratar. Vamos entender. Porque no mercado existe você contratar o engenheiro para a obra, existe você contratar o empreiteiro e contratar o pedreiro diretamente. Eu vou falar pedreiro, mas pode ser o gesseiro, o pintor, vamos dizer a mão de obra diretamente. Assim como você também pode contratar uma construtora que vai se responsabilizar por tudo isso. É importante você definir que tipo de trabalho que você deseja. Obviamente que quanto maior a responsabilidade envolvida, maior o seu gasto. Então assim, o pedreiro tende a ser mais barato que o empreiteiro, que tende a ser mais barato que a construtora. Mas tudo aí dentro do que você procura. Então entenda quem você precisa contratar para o seu nível de reforma. Porque não adianta você querer contratar um pedreiro, a mão de obra final, e esperar que ele te entregue ali o serviço com chave na mão, com a purpurina jogando, com as luminárias instaladas, tudo bonitinho. Não é o papel dele. O papel dele às vezes é só fazer o gesso, é só pintar. Então vamos lá para a nossa primeira dica desse vídeo de hoje, que é indicação, que já é como a maioria das pessoas fazem. Apesar da indicação ser muito efetiva, de você às vezes ter uma boa referência, seja de um parente, seja de um amigo, seja de algum profissional seu colega que trabalha com você te indique, ela não é garantia também de dar certo. Ele tem razão. Pode acontecer do cara ter feito 2, 3, 5 obras bem e na sua pisar na bola. E na indicação, pessoal, a gente geralmente se torna ou até cria muita expectativa, porque teve a indicação de um amigo próximo da pessoa. Um parente. Um parente. Se essa mão de obra vem a falhar, pessoal, às vezes não é culpa de quem te indicou, porque a pessoa às vezes de bom grado fez a indicação porque deu certo para ela, porém para você acabou não dando. Vamos combinar que vai ser o imprevisto mais caro que tivemos até agora. Então a culpa não é dessa pessoa que fez a indicação, e sim, às vezes, da falta de atenção de quem estava executando. E aí entram nossas outras dicas que vêm a complementar essa parte da indicação. Sendo a segunda dela a parte de visitação. O que seria isso, Alisson? A visitação, pessoal, é vocês visitarem uma reforma ou uma obra que esse profissional ou essa empresa que você está contratando para saber como que ele faz, porque nada mais justo para você saber se ele é um bom profissional ou não visitando um canteiro de obra em que ele está atuando, porque você vai ver se ele é organizado, se naquela obra ele está dando atenção, está fazendo os acabamentos legais. Se a equipe usa equipamento de proteção individual, que é muito importante. O maluco é brabo. Então nada melhor do que na prática, na vivência, para você saber isso. E lembre-se que marque mais de uma visita para você não cair às vezes na maquiagem de ser iludido por uma obra modelo, vamos dizer assim. Você precisa ver a realidade do trabalho. Isso é muito importante. Uma outra forma de também complementar essa, vamos falar assim, qualificação da mão de obra é você conversar com clientes que ele esteja atendendo ou já tenha atendido. Então, por exemplo, se for uma indicação de um parente, de um amigo seu, vamos supor que seja de um amigo, converse com esse amigo. Cara, como é que foi? Como que você conheceu? Como que essa mão de obra chegou até você? Durante a obra, como é que foi o relacionamento? Teve algum problema? Se teve algum problema, como é que foi resolvido? A pessoa deu atenção? A pessoa fugiu do assunto? Ou não, ela foi prontidão querer resolver o negócio? Porque todas essas características ajudam também a você entender um pouco mais sobre o caráter da pessoa que está ali eventualmente se preparando para te atender. Se é uma pessoa que não foge de sua responsabilidade,
é mais confiável de uma que às vezes é omissa ou que fica inventando desculpas. Ah, nunca nem vi. Uma dica que eu dou para vocês nesse quesito é vocês questionarem bastante a forma que esse profissional ou essa empresa se posicionou na resolução de problemas. Porque a gente sabe que quando tudo é lindo, maravilhoso, tudo dá certo e vivemos na Disney. Porém, na hora que acontecem os problemas é que a gente vai descobrir a real intenção de todo mundo perante ali a execução de um serviço. Então frise em como foi solucionados os problemas que aconteceram dentro da obra, porque toda obra tem problema e é impossível a gente executar uma obra sem algum transtorno ou alguma emergência. É verdade. Se você tiver a oportunidade de visitar obras que já estejam concluídas, né, de clientes que ele já tem entregue a casa ou a reforma, o apartamento, o que quer que seja, e você possa conversar também com esses outros clientes que já estão usufruindo do resultado final do trabalho dele, também é legal, porque daí você pode ver se teve algum tipo de problema pós-obra, como por exemplo algum vazamento, alguma infiltração, alguma coisa que você não enxerga de bate-pronto na hora do recebimento, por exemplo, mas um problema que aparece depois e que aí demandaria uma garantia, uma manutenção pós-obra, né? Então como que é o atendimento pós-venda desse profissional? E um grande problema que você pode ter é não deixar o like aqui nesse vídeo pra gente, para ajudar a divulgar esse conhecimento para mais pessoas. E se você não se inscrever aqui, você não vai ver os nossos próximos vídeos te ensinando e te ajudando a não ter problema na sua obra. Então já clica aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. E o quarto item que você tem que se atentar é a quantidade de obras que esse profissional está fazendo simultaneamente. Porque a gente sabe, se às vezes ele é um empreiteiro, ele nunca vai tocar somente uma obra. Às vezes ele toca 4, 5, 6 obras simultâneas. Então você precisa entender quantas obras ele está executando e entender se ele vai conseguir cumprir o prazo que você está pedindo para ele, ou você aceitar o prazo que ele vai te passar para ele conseguir te atender dentro da agenda dele. É muito importante você ter um respeito mútuo nesse acordo, para nenhum dos dois trocar os pés pelas mãos. E aí uma dica que eu dou para vocês é entender que nem todo mundo tem disponibilidade para início imediato. Muitas vezes a pessoa já vai estar com, como o Alisson falou, 3, 4, 5, 6 obras em andamento. E às vezes ele vira pra você e fala: eu não vou poder começar agora. Ele vai falar: te atendo daqui 2 meses. Você realmente precisa começar agora? Você pode esperar 2 meses? Porque às vezes você viu essa mão de obra, você qualificou, você visitou as obras, você conversou com outros clientes, você viu que o cara realmente é ponta firme, o cara é bom, o cara te entrega, tem um preço bacana, mas você, por às vezes pressa ou ansiedade, não fecha com essa pessoa, contrata um outro que talvez não é tão qualificado quanto. Então entenda qual que é a sua agenda e compatibilize a sua agenda com a do profissional que você quer contratar. Uma dica extra que você pode ter aqui no vídeo é aqui embaixo na descrição, a gente está deixando um link para você fazer download de um e-book gratuito que a gente escreveu, que mostra passo a passo de boas práticas para você ter uma boa execução na sua reforma. Nós desenvolvemos esse e-book com muito carinho para vocês, onde a gente detalhou passo a passo, desde a aquisição de um apartamento, por exemplo, quais são os cuidados que você deve ter, normas que eventualmente deverá seguir, passo a passo para contratações. Inclusive essas dicas desse vídeo também constam lá no e-book, e tem até um checklist de vistoria para apartamentos, caso você tenha comprado seu apartamento na planta. É um compilado de toda a experiência e técnica que a gente tem até hoje. E gratuito, hein, gente? Não sei até quando, então clica aqui no link e já garanta o seu e-book. E a nossa quinta dica para esse vídeo de hoje é você também saber qual que é o formato da equipe dessa mão de obra e o tamanho dela. Quando eu digo formato, o que eu quero dizer é se é mão de obra própria, se o funcionário dele é contratado carteira assinada, ou se eventualmente é um empreiteiro que pega a sua obra e terceiriza, né, subcontrata um outro parceiro dele para execução, porque isso também é importante para você saber como que essa obra vai ser gerenciada e administrada ao longo de sua execução. Caso o profissional trabalhe com mão de obra registrada, por exemplo, aquela equipe de sempre dele, e ele tem muitas obras, pode ser que ele não venha a atender o seu prazo caso ele pegue muitas obras, porque obviamente a equipe fica defasada. Pô, sacanagem. Pô, sacanagem. E aí a pessoa tem que contratar mais mão de obra para conseguir atender. Então, se preocupe em perguntar quantos funcionários a pessoa tem, quantos pedreiros, encanador, eletricista, gesseiro, pinteiro,
Pinteiro é feio, hein? Pinteiro é... Pintores. Pessoal, o que é pinteiro? Escreve pra gente aí embaixo na descrição. Corta isso aí, corta. Para aí então você entender se a pessoa tem capacidade ali de equipe para fazer a sua obra também. Se essas dicas foram úteis pra vocês, não deixa de deixar o joinha pra gente, compartilhar esse conhecimento aí nos seus grupos de WhatsApp, pra gente divulgar cada vez mais essas técnicas que vão ajudar a gente a melhorar nosso desempenho. Ficou alguma dúvida, quer que a gente responda alguma pergunta para você? Escreve aqui nos comentários. O pessoal que já nos acompanha sabe, a gente responde todas as perguntas que escrevem pra gente. É sempre eu ou o Alisson que responde, então é a maneira que a gente tem de estar agradecendo vocês de estarem nos acompanhando aqui, gente. E aí? Acabou? Acabou?